Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos a mais uma aula da nossa série Matemática Melzinho na Chupeta. E se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative agora o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhuma aula dessa série que está sendo feita com muito carinho para vocês. E hoje, na aula de hoje, nós falaremos nada mais, nada menos no teu mínimo múltiplo comum ou o menor múltiplo comum, mais conhecido por vocês como o MMC. Agora me diz uma coisa. Antes de eu começar no MMC propriamente dito entre dois ou mais valores, eu perguntaria para você, você sabe o que é um múltiplo de um determinado valor? Se eu perguntasse para você que está me acompanhando aí de casa, quais são os múltiplos do número 2? Você saberia me dizer quais são os múltiplos do número 2? Vamos colocar na tela, pessoal. Os múltiplos não nulos do número 2 começam no próprio 2 e vão aumentando de 2 em 2 unidades, ou seja, o 2, depois o 4, depois o 6, depois o 8, depois o 10, depois o 12 e assim sucessivamente. Não para, não é isso? Quantos múltiplos o número 2 possui? Dá para tu perceberes que eu poderia continuar falando, pessoal, assim sucessivamente e não parar de colocar múltiplos do número 2 na tela. Nós temos infinitos múltiplos de 2, ok? É claro, pessoal, para nós não escrevermos todos os infinitos, temos uma maneira genérica para representar todos os múltiplos do número 2 de uma vez por todas. Qual a maneira genérica? Vamos colocar na tela. Dá para tu perceberes, se eu colocar 2n na tela para vocês, esse 2n é a mesma coisa que 2 vezes o teu n, ok? Onde o teu n é um número natural não nulo, ou seja, se tu colocares no lugar do n os números naturais a partir do 1, você vai ter 2 vezes 1 vai dar 2, 2 vezes 2 vai dar 4, 2 vezes 3 vai dar 6, 2 vezes 4 vai dar 8, 2 vezes 5 vai dar 10. Perceba que os resultados dos meus produtos, no caso 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante, são os elementos que fazem parte dos múltiplos do número 2. Então, quem são os múltiplos de 3, por exemplo? Seria 3 vezes n, onde n seriam todos os teus números naturais. Quem são os múltiplos de 5? Seria 5 vezes n, onde no lugar do n tu vais colocar todos os números naturais. São maneiras genéricas para tu representares o conjunto dos múltiplos de um determinado número natural, ok? Aí você deve estar em casa se perguntando, mas Vavá, o que isso tem a ver com o meu MMC das questões de vestibulares mais Enem? O que isso tem a ver com o MMC entre dois ou mais valores? Tu quer dizer uma coisa, pessoal? Mesmo nós estando na quarentena, eu não tenho um quadro aqui à minha disposição, você vai aprender comigo como calcular o MMC entre dois ou mais valores, ou melhor, você vai entender de uma vez por todas o que é MMC. E digo mais, ainda na aula de hoje, pessoal, eu vou te mostrar a aplicação do tal MMC em situações problema, ou seja, no teu SP, ok? Faça comigo em casa. Eu gostaria que você colocasse comigo aqui o conjunto dos múltiplos de 6. Vamos colocar bem devagarinho? Vai lá então, alonga, espicha e vamos colocar na tela o conjunto dos múltiplos de 6. Não nulos, eu quero somente os múltiplos não nulos, ok? Comecemos no próprio 6. Você tem o 6, vai aumentando agora de 6 em 6. Mais 6 dá 12, mais 6 dá 18, mais 6 dá 24, mais 6 dá 30, mais 6 dá 36, mais 6 dá 42, mais 6 dá 48 e assim sucessivamente. Então, o conjunto dos múltiplos de 6 começam no 6 e vão aumentando de 6 em 6 unidades, ok? Agora, eu gostaria que você em casa colocasse para mim, vamos colocar deste lado aqui, o conjunto dos múltiplos de 8, começando no próprio 8. Então, você vai ter o 8, fechou aí? Mais 8, 16, mais 8, 24, mais 8, 32, mais 8, 40, mais 8, 48 e assim sucessivamente. Agora, o que eu estou fazendo? Eu estou montando para vocês, pessoal, na tela, para que você me acompanhe aí de casa, o conjunto dos múltiplos de 6, o conjunto dos múltiplos de 8. Professor, volta a perguntar, o que isso tem a ver com mínimo múltiplo comum, ou seja, com MMC? Se nós colocarmos os dois conjuntos, os múltiplos de 6, que eu estou chamando de M6, e os múltiplos de 8, que eu estou chamando de M8, os dois conjuntos um abaixo do outro. Você pode perceber, pessoal, que esses dois conjuntos de múltiplos, eles têm múltiplos em comum. Quais são os múltiplos em comum? Dá para tu perceberes na tela que tu tens o 24, que está lá nos múltiplos do 6, está também nos múltiplos do 8. O 48 está lá nos múltiplos do 6, está também nos múltiplos de 8. E nós teríamos, por exemplo, 72. Pode verificar que de 6 em 6, tu vai chegar no 72. De 8 em 8, você vai chegar no 72. Então teríamos que 72 também seria um múltiplo comum. Mas dá para tu perceberes, entre 24, 48, 72 e assim por diante, você tem que 24 é o menor múltiplo que é comum. Você acabou de perceber o que eu acabei de falar? É o menor múltiplo comum. Te ligou? Vem, o menor
múltiplo comum, o mínimo múltiplo comum, ou seja, o teu MMC. Então podemos afirmar que o MMC entre 6 e 8 corresponde aos teus 24. Como é que você representa na tela? Assim, o MMC, abre parênteses, 6,8, fechou parênteses, igual a 24. Tranquilo? O MMC entre 6 e 8 corresponderá aos teus 24. Mas eu pergunto para vocês, onde mais você aplica MMC? Eu não estou falando em situações do cotidiano, estou falando em cálculos numéricos básicos, elementares. Quando você vai somar, por exemplo, duas frações, onde os denominadores são diferentes. O que você tem que fazer? O MMC entre esses denominadores. Imagine se eu colocasse para vocês 1/6 mais 3/8. Falando matematicamente para vocês, eu estou somando duas frações com denominadores diferentes, o teu 6 e o teu 8. E a soma de frações ou subtração de frações com denominadores diferentes, você terá que fazer o quê? O MMC. E quanto é que dá o MMC entre os denominadores 6 e 8? Acabamos de ver que dá um total de 24. É claro que eu não vou continuar a minha soma aqui, porque o nosso objetivo na aula de hoje é apenas para verificar como se obtém o MMC entre dois ou mais valores. Mas, professor, e se eu tivesse valores maiores? E se eu tivesse mais do que dois valores? Como se procede para calcularmos o MMC, o menor múltiplo comum, o mínimo múltiplo comum entre esses valores? Presta bem atenção, porque agora que você já entendeu por que 24 é o menor múltiplo comum entre 6 e 8, vamos fazer da maneira mais tradicional impossível, ok? Seria essa aqui. Você vai pegar o 6 e você vai pegar o 8. Olha lá, o 6 e você vai pegar o 8. Fechou? Para nós calcularmos o MMC entre dois ou mais valores, você terá que pegar esses valores separadamente e efetuar a decomposição desses valores em fatores primos. Traduzindo, pessoal, se você não lembra, vamos pegar o 6. Lembra como é que você fazia a decomposição do número 6? 6 é par, dá por 2. Aí sobra 3. 3 não dá por 2, mas dá por 3. Aí sobra 1. Então estou afirmando para vocês que o teu 6 ele pode ser escrito como 2 vezes 3. Ok, grava 2 vezes 3. O teu 6 decomposto é 2 vezes 3. O fator 2, o fator 3. Agora, se nós pegarmos o nosso 8, vamos fazer a decomposição desse número 8. Aqui você vai ter o 8, é par, dá por 2, dá 4. O 4 é par, dá por 2, dá 2. O 2 dá por 2, vai dar 1. Então, o 8 é 2 vezes 2 vezes 2, que dá um total de 2 ao cubo. Eu estou afirmando para vocês que o 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Então, o 8 é escrito como 2 ao cubo. O 6 é escrito como 2 vezes 3. Como é que eu faço o MMC entre essas duas decomposições, ou seja, entre esses dois valores? Você vai comparar as duas decomposições, o 2 vezes 3 e o 2 ao cubo, e verificar quais são os fatores comuns elevados aos maiores expoentes. Traduzindo, o 2 está aqui, o 2 está aqui. Só que aqui você tem o 2 elevado na 1, e aqui você tem o 2 elevado ao cubo. Vamos pegar o 2 elevado ao maior expoente, ou seja, 2 ao cubo. Pega para você, fechou? Agora sobrou o 3. O 3 está aqui e o 3 não está aqui. O 3 é chamado de fator não comum. Você pega para você também. Por quê? Porque o MMC entre dois valores é dado pelo, agora vem a definição para vocês, pelo produto entre os fatores comuns elevados aos seus maiores expoentes, multiplicado pelos fatores não comuns. Então, neste caso, o teu MMC entre 6 e 8 seria 2 ao cubo, fator comum elevado ao maior expoente, vezes o 3, que é o fator não comum. 2 ao cubo dá um total de 8. E 8 vezes 3 vai resultar em 24, que nós já havíamos feito, já tínhamos verificado que o MMC entre esses dois valores era 24. Só que agora, porém, é o método mais tradicional, ok? Agora, pessoal, o que eu quero de você aí de casa é que você saiba pegar o teu MMC, o teu mínimo múltiplo comum, agora que você já entendeu, pessoal, o que é MMC, e saiba aplicar esse teu MMC em uma situação problema. Tu quer dizer uma coisa? Imagine a seguinte situação junto comigo aí de casa. Você tem duas viaturas que fazem a ronda em uma determinada empresa. Duas viaturas. Vamos dar o nome a essas viaturas. Chamaremos uma viatura de viatura A, chamaremos a outra viatura de viatura B. As viaturas A e B. Agora, a viatura A, ela faz a ronda nessa empresa, pessoal, e ela passa na frente da empresa a cada 6 horas. Então, estou supondo que a viatura A, ela passa em frente à empresa que ela está cuidando, não é isso? A cada 6 horas. Então, viatura A, 6 horas. A viatura B, ela passa em frente à mesma empresa, porém de 8 em 8 horas. Então, viatura B após 8 horas, ou em 8 horas. Ok. Se as duas viaturas estão juntas na frente da empresa nesse exato momento, e nesse exato momento, é como se fosse a tua hora zero. Após quantas horas elas irão se encontrar novamente, ou melhor dizendo,
qual vai ser o próximo encontro dessas duas viaturas em frente da empresa que elas estão fazendo a ronda. Tu quer dizer uma coisa, pessoal? Não foi à toa que eu peguei de 6 em 6 horas e que eu peguei de 8 em 8 horas. Que o que me interessa aqui não é dar valores novos para você simplesmente calcular um novo MMC. É que você entenda a aplicação do MMC em situações do teu dia a dia, em situações do cotidiano, aplicando as competências e habilidades que a provinha do Enem cobra todo final de ano. Então, tu quer dizer uma coisa? Brinca comigo aqui. A viatura A, ela faz a ronda de 6 em 6 horas. Então, se ela partiu agora da frente da empresa, hora 0, após 6 horas ela vai voltar. Após 6 horas de novo, ela vai voltar. Mais 6 horas ela vai voltar, de 6 em 6. Então, vamos montar, pessoal, o conjunto das horas em que a viatura A passa em frente à empresa. Após 6 horas, coloca 6, mais 6, 12, mais 6, 18, mais 6, 24, mais 6, 30, mais 6, 36, mais 6, 42, mais 6, 48, mais... E assim vai indo, não para, não. É isso? Agora, a viatura B, vamos pegar a viatura B, é de 8 em 8. Então, você tem 8 horas, depois mais 8, 16, mais 8, 24, mais 8 dá 32, mais 8 vai dar 40, mais 8, 48 e assim sucessivamente. O que eu estou mostrando para vocês? Que se as duas viaturas, pessoal, a viatura A e a viatura B, elas saíram agora da frente da empresa ao qual elas estão fazendo a ronda, a primeira hora que elas vão voltar a se encontrar são 24 horas depois. Ou seja, o primeiro encontro entre essas duas viaturas se dará um dia depois, 24 horas. Como é que eu sei disso? Porque eu coloquei os dois conjuntos de múltiplos para vocês. O conjunto dos múltiplos de 6 e 6 e 6. O conjunto da viatura B, o conjunto dos múltiplos de 8 em 8 em 8. E dá para tu perceberes mais uma vez que nós temos múltiplos comuns. 24 horas, 48 horas, você vai ter 72 horas. Ou seja, a cada 24 horas, as duas viaturas vão se encontrar em frente à empresa. Mas a pergunta foi, qual vai ser o próximo encontro? Então eu quero o primeiro encontro. Então dos múltiplos que são comuns, eu quero o menor deles. Ou seja, eu quero o menor múltiplo comum. E nós já vimos que o menor múltiplo comum entre 6 e 8 é 24. Tranquilo? Isto é uma aplicação do teu MMC em situações problema. Agora, pessoal, imagine aí de casa a seguinte situação comigo. De um terminal rodoviário partem 3 ônibus, um de cada empresa. Da empresa A empresa B e a empresa C. Iremos representar essas 3 empresas por letras maiúsculas A, B, C. Agora, supondo que os 3 ônibus, ou deste terminal rodoviário, partiram 3 ônibus, um de cada empresa, exatamente às 7 horas da manhã. Os 3 ônibus, um de cada empresa, às 7 horas da manhã. Porém, o ônibus da empresa A, ele parte a cada 15 minutos. Os ônibus da empresa B, eles partem a cada 20 minutos. E os ônibus da empresa C, eles partem a cada 25 minutos. Sabendo que 3 ônibus partiram do terminal rodoviário, um de cada empresa, exatamente às 7 horas da manhã, qual vai ser a próxima partida simultânea dos ônibus destas mesmas empresas? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Então, só gravemos o seguinte. Os ônibus da empresa A partem a cada 15 minutos. Os ônibus da empresa B a cada 20 minutos. E os ônibus da empresa C a cada 25 minutos. Ok? Dá para você brincar em casa, pessoal, fazer de cabeça se você quiser. Dá para você também dar uma pausada nesta aula aí. Dá para colocar no pause aí. Dá para você pegar uma caneta, pegar um lápis, pegar um papel, volta e continua calculando comigo, pessoal. Eu vou fazendo de cabeça para você aqui e você vai riscando aí no teu caderno na tua casa, tá bom? Preste bem atenção. Às 7 horas da manhã partiram 3 ônibus deste terminal rodoviário, um de cada empresa. Um da empresa A, um da empresa B, um da empresa C, ok? Às 7 horas da manhã. Os ônibus da empresa A, eles partem a cada 15 minutos. Então, se partiu um às 7 horas, o próximo da empresa A vai partir às 7h15. E depois, às 7h30. Vai fazendo comigo. Depois, 7h45. E depois, às 7h60. 7h60 minutos, quer dizer, às 8 horas da manhã. E depois, às 8h15. E depois, às 8h30. Às 8h45. E depois, às 9h. E assim sucessivamente. Nós vamos fazer o seguinte. Para não poluir muito, eu vou trabalhar apenas com os minutos. Então, vou colocar na tela para vocês os grupos, o conjunto, na verdade, pessoal, de minutos que representam de 15 em 15. Traduzindo, eu vou colocar na tela para vocês, pessoal, o conjunto dos múltiplos de 15. Os ônibus da empresa A partem de 15 em 15. Então, partiu às 7, depois às 7h15, aparece só o 15 para vocês lá. Depois às 7h30, só o 30 para vocês. Às 7h45, depois às 7h60, deixa 60 lá. Depois às 7h75, ou seja, de 15 em 15. Eu acabei de montar para vocês, pessoal, o conjunto dos múltiplos de 15. Agora, os ônibus da empresa B, eles partem a cada 20 horas. Prestou bem atenção no que eu falei, pessoal. Eu estou bolando aqui, eu tenho que parar para pensar e calcular contigo. Os ônibus da empresa B partem a cada 20 minutos.
Então, se partir um ônibus da empresa B às 7 horas, o outro vai partir às 7h20, e depois às 7h40, e depois às 7h60, que seria às 8 horas. Para lá! Você prestou atenção no que eu acabei de falar? Quer dizer que às 8 horas da manhã, um ônibus da empresa A vai partir novamente e um ônibus da empresa B vai partir novamente. Quer dizer que às 8 horas da manhã, os ônibus das empresas A e B partirão simultaneamente. Mas a pergunta não foi essa. A pergunta foi qual é a próxima partida simultânea dos 3 ônibus, um de cada empresa A, B e C. Então o que nós vamos colocar, pessoal? Eu já coloquei o conjunto dos múltiplos de 15, que é o teu 15, o 30, 45, 60, assim sucessivamente. Vamos colocar, pessoal, o conjunto dos múltiplos de 20, já que os ônibus da empresa B partem a cada 20 minutos. Então você vai ter na empresa B, você vai colocar lá 20, mais 20, 40, mais 20, 60, mais 20, 80 e assim por diante. Os ônibus da empresa C, coloca lá C. Você vai ter 25, 25, 25, mais 25, 50, mais 25, 75, assim sucessivamente. Em outras palavras, eu estou perguntando, como eu quero saber o próximo encontro, eu quero saber o próximo elemento que seja comum a esses 3 conjuntos. Mas esses 3 conjuntos são conjunto dos múltiplos de 15, dos múltiplos de 20 e dos múltiplos de 25. A pergunta que eu estou fazendo, qual é o menor deles? Ou seja, qual é o menor múltiplo comum, o mínimo múltiplo comum entre 15, 20 e 25? Qual é o teu MMC entre 15, 20 e 25? Pessoal, como é que nós vamos fazer isso pelo método tradicional? Agora nós temos 3 valores. Eu vou pegar o 15, vou pegar o 20, vou pegar o 25 e vou fazer uma decomposição de fatores entre esses valores. Vamos lá? Vamos brincar um pouquinho? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Você tem o 15, faça comigo a decomposição. O 15 não é par, não dá por 2, mas dá por 3. 15 dividido por 3 vai dar 5. 5 dá por 5, que sobra 1. Então, grava lá, o 15 é a mesma coisa ou poderá ser representado por 3 vezes 5. O 15 é a mesma coisa que 3 vezes 5. Agora vamos pegar, pessoal, o teu 20. O 20 é par, dá por 2, dá 10. O 10 é par, dá por 2, dá 5. O 5 dá por 5, que sobra 1. Então, o 20 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 5, ou seja, 2 ao quadrado vezes 5. Deixa anotado lá, o teu 20 é 2 ao quadrado vezes 5. Agora vamos pegar o 25. O 25 não dá por 2, não dá por 3, mas dá por 5. 25 dividido por 5 dá 5. 5 por 5 dá 1. Então você vai ter que o 25 é 5 ao quadrado. O que nós vamos fazer? Após efetuarmos a decomposição em fatores do 15, do 20 e 25, vamos comparar essas 3 decomposições. Então vamos colocar para vocês a decomposição do 15 era 3 vezes 5. A decomposição do 20 era 2 ao quadrado vezes 5. E a decomposição do 25 era 5 ao quadrado. Olhando para as 3 decomposições, como é que você calcula, como é que tu obtens o MMC entre esses 3 valores? Basta tu pegares o fator comum elevado ao maior expoente, perceba que o 5 está na decomposição do 15, está na decomposição do 20, está na decomposição do 25. Vamos pegar o 5 elevado ao maior expoente, no caso, 5 ao quadrado. Agora você tem que o 3, ele está lá na decomposição do 15, não aparece mais, ele não é comum, mas esse 3 ele entra para o teu MMC. Nós temos que o 2 ao quadrado está na decomposição do 20, não está nas demais decomposições, não é comum. Se não é comum as 3 decomposições, ele entra para o teu MMC. Então, quanto é que vale o MMC entre 15, 20 e 25? Você vai pegar o 5 ao quadrado, você vai pegar o 3 e você vai pegar o 2 ao quadrado e efetuar a multiplicação entre esses 3 valores. Então vamos lá? 5 ao quadrado vezes 3 vezes 2 ao quadrado, isso vai resultar para vocês em 300. 300 o que, Vavá? 300 minutos. Eu estou afirmando para vocês que os 3 ônibus, um de cada empresa A, B e C, que partiram às 7 horas da manhã do mesmo terminal rodoviário, vão voltar a partir simultaneamente o primeiro encontro após as 7 horas, após 300 minutos. Mas 300 minutos já deve estar fazendo de cabeça aí, né? Equivale a quantas horas, pessoal? Como é que eu passo o mesmo valor dado em minutos para horas? Basta pegar esse valor dado em minutos e dividi-lo por 60. Aplica a regra da chave. 300 dividido por 60. Corta o 0 do 300 com o 0 do 60. 30 dividido por 6 dá 5. Então, 300 dividido por 60 é 5. 5 horas. Eu estou afirmando para vocês que os ônibus das 3 empresas irão se encontrar ou partir novamente do mesmo terminal após 5 horas. Após 5 horas, que horário dá isso? Se partir às 7 horas da manhã,
Após 5 horas, 7 mais 5, dá para colocar aqui, 7 mais 5 resultando 12 horas. Ou seja, a próxima partida simultânea ocorrerá exatamente ao meio-dia, ok? Mas me diga uma coisa, será que nós não temos maneiras mais práticas para calcularmos, para obtermos o MMC entre dois ou mais valores? Principalmente, pessoal, na hora da prova, quando você está fazendo cálculos elementares, como a soma de duas ou mais frações, a subtração de duas ou mais frações com denominadores diferentes, que você sempre fala assim, a soma de frações com denominadores diferentes tem que fazer o tal do MMC, não é isso? Agora, a subtração de frações com denominadores diferentes tem que fazer MMC. Agora, vamos supor, pessoal, dois casos. Na verdade, supor não. Eu vou passar para vocês dois casos, porque se eu for falar todos os casos e todos os métodos práticos que nós temos para calcularmos o MMC entre dois ou mais valores, uma aula seria muito pouco, ok? Então, presta atenção. O primeiro caso é quando nós tivermos valores em que um desses valores é múltiplo de todos os outros. Por exemplo, se eu colocar na tela para vocês a soma das seguintes frações. Eu tenho 1/2 mais 1/4 mais 1/8. Perceba que nos meus numeradores eu coloquei tudo 1, porque não me interessa quem está lá em cima. Só me interessam os meus denominadores, o 2, o 4, o 8. Eu tenho, falando matematicamente para vocês, a soma de frações com denominadores diferentes. Aí você faz o quê? Tem que fazer o MMC. Então faça o MMC. Peraí, professor, que eu vou fazer a decomposição. Não. Você percebe que o número 8, ele é múltiplo de todos os demais? Porque o 2, se você for de 2 em 2, você vai chegar no 8. O 4, se você for de 4 em 4, você vai chegar no 8. Ou seja, o 8 é múltiplo não só do 2, como é múltiplo também do 4, como é múltiplo dele mesmo. Então, quando você tem um valor que é múltiplo de todos os outros, este valor automaticamente vai ser o teu MMC. Então, se fôssemos calcular o MMC entre os três denominadores, o MMC daria o próprio 8. É claro que continuaríamos fazendo as operações para somarmos, mas não é o objetivo da aula de hoje, é apenas encontrarmos o tal MMC. Uma outra situação, pessoal, um outro caso bastante particular, é quando nós tivermos dois ou mais valores que são chamados de números primos entre si. Lá vem o Vavá com primos entre si. Vavá, eu nem me lembro o que são números primos. Imagina eu vou saber o que são números primos entre si. Eu não vou entrar em detalhes na definição de números primos. Eu quero que você saiba identificar quando dois valores são considerados primos entre si. Tu quer dizer uma coisa? Se eu somar as frações 1/3 mais 1/4, mais uma vez, falando matematicamente para ti, eu vou falar o quê? A soma de frações com denominadores diferentes. E aí você vai responder o quê? Temos que fazer o MMC. Então, faça o MMC entre 3 e 4. Agora, perceba que 4 não é múltiplo de 3. 3 não é múltiplo de 4. Mas tu percebe que o 3 e o 4, eles só possuem um número que é divisor comum entre eles. Ou seja, o 3 e o 4 possuem um único divisor comum. O único número que divide o 3 e também divide o 4 é o número 1. Quer ver uma coisa? Quem são os divisores do 3? O 1 e o 3. Quem são os divisores do 4? O 1, o 2 e o próprio 4. Quais são os divisores que são comuns, pessoal, nesses dois que eu citei? O 1. O 1 é o número que divide o 3 e o 1 é o número que divide o 4. Quando eu te fornecer dois ou mais valores em que o único número comum que divide todos eles for o número 1, esses números são considerados, são chamados de primos entre si. E quando eles forem primos entre si, para você calcular o MMC entre eles, basta você efetuar o produto entre eles. Então, o MMC entre 3 e 4 vai ser dado pelo produto entre esses valores, ou seja, 3 vezes 4, 12. Então, 1/3 mais 1/4 vai resultar numa fração de denominador 12. Eu nem vou continuar a fração, porque o meu objetivo, nem vou continuar a operação, porque o meu objetivo não é somar frações, e sim encontrarmos o MMC entre dois ou mais valores. Ok, pessoal? E nós poderíamos continuar falando de MMC e suas aplicações, suas propriedades. Também tem outras aulinhas que eu já estou pensando em mostrar para vocês em como somar frações sem precisar calcular o tal do MMC, mas isso nós vamos deixar para uma próxima aula. E falando em assuntos para a próxima aula, pessoal, esse assunto de MMC, ele foi pedido, pessoal, foi um pedido de vocês. Então coloque nos comentários, marca um amigo, coloca o assunto ou os assuntos que você gostaria, pessoal, que eu comentasse nas próximas aulas, porque eu e a minha equipe vamos anotar esses assuntos. Eu te prometo que eu vou te atender o mais breve possível, ok? Enquanto isso, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e dar aquele joinha no final do vídeo caso você tenha gostado, ok? Um grande abraço e até a próxima aula.